Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje estamos aqui em mais um Legacy Cast. Estamos iniciando a nossa noite com convidados especiais, né, amor? Isso aí, o nosso casal de convidados hoje, ele é muito especial. São pessoas que a gente ama, são doutores, empresários, pastores e, acima de tudo, são os nossos amigos. E, para começar, eu quero que eles se apresentem. Vou convidar o pastor André para apresentar a pastora Marli e a pastora Marli apresenta o pastor André. Vamos lá? Quem começa? Bom, vamos lá, então. Prazer, né? Prazer estar com vocês. Uma alegria muito grande. Nos sentimos, assim, honrados, né? Por participar deste Legacy Cast. E eu tenho a alegria de estar com a minha princesa, né? Minha eterna namorada. Mulher que compartilha, né, todos os meus dias, os meus momentos felizes, os meus momentos de crise. Ela sempre está do meu lado e eu quero apresentar a minha princesa, a minha eterna Marli. Uau! Isso aí. Nossa! Chegou chegando. Oh. E agora? O que sobrou para mim? Agora ficou. Quero apresentar o André, que é meu Dé, o amor da minha vida. E compartilhar a vida do seu lado para mim, é o melhor dessa terra. E estar aqui com vocês hoje é uma honra. E eu acredito que a gente fica um pouquinho nervoso no começo, mas a tranquilidade de tê-los no nosso coração, na nossa vida, ela é gratificante. Dai, Estevão, a gente ama vocês. Nós também amamos vocês, pode ter certeza. Tenho certeza que será uma noite espetacular, né? Amém. A gente Amém. realmente, a ideia do Legacy Cast é compartilhar histórias, momentos e mostrar para as pessoas que todos os desafios que passamos, nós vencemos, né? E eu tenho certeza que vocês têm uma história incrível, né? E tem muito para entregar para cada uma das pessoas que vão estar assistindo a gente, né? Então, acho que a gente poderia começar com vocês falando como que foi essa conexão entre André e Marli, né? Acho que essa é a parte boa, né? Essa eu gosto de falar. Que começa daí para as demais coisas, né? Bom, para mim, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi depois de conhecer Cristo, né? Mas, na verdade, a Marli veio primeiro, né? A Marli que me apresentou Cristo. Então, um belo dia no meu trabalho, a Marli chegou, eu trabalhava como garçom, e a Marli chegou naquela noite, e ela me viu primeiro, né? E depois eu fiquei sabendo que ela disse para uma pessoa que estava com ela que eu casaria com ela. Olha! E que eu seria o pai dos filhos dela, né? Profeta, hein? E exatamente, né? Já declarou, profetizou ali. E foi a melhor coisa da minha vida, conhecer a Marli, né, a mulher da minha vida que compartilha todos os meus dias, né? É o meu alicerce, é alguém que me entende, é alguém que, né, realmente é a minha cúmplice em tudo. E a minha amiga, né? Porque, na verdade, assim, a relação de casamento, ela precisa evoluir para uma amizade. E essa amizade, ela precisa ser verdadeira, né? Então eu tenho a minha esposa como a minha amiga. Então naquela noite ela chegou, ela me viu e aí ela fez o pedido, eu era o garçom, né? Ela fez o pedido, eu anotei o pedido dela e aí depois rolou a troca de telefones ali. E aí marcamos o nosso primeiro encontro, né? No carro emprestado do seu pai. E aí marcamos o nosso primeiro encontro e começamos a namorar, né? E desde 2001, setembro de 2001, que eu a conheci, foi a melhor coisa da minha vida. Aí depois ela me apresentou a Jesus. E aí eu me entreguei totalmente a Jesus. Ô, pastor André, isso é bem importante, né? Então, estamos falando de 23 anos juntos? Sim. 23 anos. E com Cristo? Com Cristo desde... Foi no ano de 2001 também. 3 meses depois ele se converteu. 3 meses depois. Então você foi uma ferramenta de Cristo para a vida dele. Sim. Isso é importante. Uhum. Como Deus faz as coisas
realmente perfeitas, né? Esse mês nós vamos fazer 18 anos de casado. Nós namoramos quase 6, então são 23 anos no total juntos, sem perdê-lo de vista, né? E isso é uma bênção, né? É uma benção. E aí, você conheceu Jesus, e aí, como que foi a caminhada com Cristo e relacionamento junto? Como que foi isso sendo construído entre vocês? Posso falar essa? Vai lá. O André era um pouco imaturo, eu que ensinei ele a ter maturidade. Ah, eu te entendo. Eu sabia que ia sair. Entendo Vou até tomar um café. perfeitamente. Dar um café para ajudar. Né? E ele... eu era ciumenta. Na minha época que a gente namorava, eu tinha muito ciúme dele. Eu venho de um lar desestruturado, então onde eu vi muitas coisas assim, e eu achava que o meu casamento, o namoro não daria certo, e porque tinha maus exemplos, né? E eu descontava isso nele, eu achava que a qualquer momento ele ia me deixar ou ia me abandonar, era como uma obsessão. Só que teve um dia que eu orei e falei, eu não quero alguém que eu não confie. Quero confiar, eu quero ter a leveza de um relacionamento que dure para sempre. Eu tive um bom exemplo no sentido do meu tio e minha tia que viveram até a morte os separarem. E assim, eu acho que eu coloquei muito peso nas costas do André de culpa que não era dele, né? Ele nunca tinha feito nada para mim, então tinha medo de perder ele, medo de ficar sozinha. Mas depois que eu fui amadurecendo isso, já no noivado, eu já não tinha esse ciúme excessivo. E quando nos casamos, 18 anos, né, vai fazer de casamento, eu praticamente não sou uma mulher ciumenta, de verdade mesmo, gente. É assim, meu marido é um gato. Contra fatos não tem argumentos. Quem tá do outro lado da tela tá vendo. Então tem paciente que chega no consultório hoje e fica, eu quero passar com aquele doutor lindo e tal, né? Fico feliz. Lógico. Desde que moderadamente. Também. Né? Mas na igreja, as pessoas que vêm abraçar ele, eu entendo que ele é bem querido. E o André, por ser um homem muito sério, isso me traz uma segurança. Então, na vida de casado, eu quero até falar para as mulheres que têm um pouco de ciúme do marido, procura confiar em quem está do seu lado, porque é tão bom, sabe? Essa segurança de que a pessoa não vai te trair, vai estar na praia, vai passar quem for, a pessoa vai estar... Assim eu espero. Olhando para os passos. Pelo menos perto da gente. Não, mas ele me traz essa segurança da fidelidade, né? Isso é muito bom, essa segurança da fidelidade, esse amadurecimento. Às vezes a gente atende em São Paulo, né? Quando tinha clínica lá, e ele viaja para curso, eu viajo, mas existe aquela segurança do relacionamento. É uma coisa que eu desejo para todo mundo, sabe? Pastora Marli, essa maturidade surgiu por conta própria ou porque você servia a Cristo? Por servir a Cristo. Por servir a Cristo, bom para as pessoas entenderem que... Faz toda a diferença, Estevão. Você tá debaixo de um... Você ser instruído por um pastor, né? Por pessoas que amam a Deus acima das suas dores, que são seres humanos, têm falhas, mas que buscam agradar a Cristo. E por estar nesse meio, assim, me ajudou muito. Porque, na verdade, Cristo me curou das minhas inseguranças, das minhas dores, né? Fui sequestrada aos 8 anos de idade pelo meu pai. Eu vivi a minha vida inteira sem uma mãe. Isso eu acho que dá um outro podcast. Então, essa insegurança de perder quem se ama, talvez eu joguei isso nos ombros do André, de certa forma, sem querer fazê-lo, mas fiz. Mas quando me veio a segurança em Deus, aí veio a cura para esse medo de perder. Eu tenho... A perda, né? Mais adiante a gente vai conseguir falar para vocês o que é perder de verdade, né? Mas
nenhum ser humano é capaz de viver com tanto medo assim de perder o outro a qualquer momento. É ruim isso. É uma sensação péssima. Péssima. A pessoa não vive. Não ela vive. se torna escrava. Escravo. É uma prisão. Não há liberdade. Pode falar. Você me falou ali de um ponto interessante do consultório. Queria que você falasse um pouco aí. Como que é trabalhar junto, casal assim, passar o dia junto? Como que é essa experiência de estar junto o dia todo? A Marli, como amiga de trabalho, também é uma benção. É um desafio, na verdade, né? Assim, você trabalhar com quem ama é mais fácil, né? Mas tem a questão também de personalidade, porque assim, você tem a sua personalidade, né? A Dai tem a dela, eu tenho a minha, a Marli tem a dela. E questão de personalidade, a gente tem que saber ponderar e saber respeitar, né? E assim, quando a gente sabe respeitar limites, né? Então assim, a Marli respeita os meus limites, eu respeito os limites dela, mas isso tudo com muito respeito e admiração, até porque eu sempre admirei a Marli como profissional, que a Marli me ganhou meu coração, né? E ela me ganhou como namorado, como esposo, e me ganhou como colega de trabalho. Porque eu era da área de TI, eu era da área totalmente diferente da área que eu sou hoje, né? E aí trabalhava numa empresa, a empresa veio à falência, e foi quando a Marli me fez um convite, né? Para fazer odontologia. E eu sempre tive medo de sangue, sempre tive meio que pavor de sangue, né? Aí eu pensava, dentista sangue, né? Tudo a ver, né? Aí ela me disse, ela falou assim, porque ela sempre atuou na área de orto lá no começo, né? Hoje continua, mas né, agregado a outras especialidades. Mas ela disse, a odontologia não é 100% sangue. Tanto é que a ortodontia, que trabalha com aparelho, ninguém mexe com sangue. Então eu entrei na faculdade pensando que talvez eu seria um ortodontista. No meio da faculdade eu me apaixonei por cirurgia. Que legal. Me apaixonei, sim. Tinha um intercâmbio na faculdade que eu fazia lá em São Paulo com uma faculdade da Itália, e aí eles estavam fazendo um intercâmbio, estavam operando, né, ali na clínica da faculdade, e eu me apaixonei pela forma que eles abordavam, pela forma que eles operavam, uma alegria, e terminava a cirurgia, batia a palma e começava, sabe, um elogiar o outro. Isso me cativou. E eu, naquela clínica, naquele instante, eu me apaixonei por cirurgia. E aí terminei a faculdade e fui fazer a especialidade em implanto. Em relação à pergunta, né, e trabalhar com a Marli, para mim é um prazer, assim. A Marli, ela me inspira, ela continua me inspirando, né? Mas há algumas discussões, às vezes alguns ajustes. Normal, né? Alguns ajustes necessários. Como alguns ajustes necessários, né? Como qualquer outra empresa, se você trabalhar com outros colegas, vai haver divergências de opiniões. Né? Mas sempre respeitando, né? Sempre respeitando a Marli, né? Pela pessoa que ela é. E assim, eu não posso esquecer que ela é a minha esposa, né? É minha melhor amiga. Então, assim, é um prazer trabalhar com ela. E desde o começo, vocês trabalham juntos? Desde que eu me formei. Mas vocês estudaram juntos? Não. Não? Eu que trouxe ele para a odontologia. Me apresentou a odontologia. E mas assim, ela já era antes. O André, ele se tornou um excelente cirurgião dentista. Eu sou fã dele, né? Como esposa. A Damaris que sempre fala que fico tirando foto dele ali atendendo, mas não é só questão de você fazer um post. Não é disso que se trata. Eu realmente admiro o trabalho dele, a entrega dele na carreira, porque eu creio que cada paciente que senta na minha cadeira foi Deus que mandou. Eu não consigo separar Jesus da minha atividade profissional. Eu não consigo separar Jesus da minha vida como mãe, como esposa, ou como empresária, nem como amiga. É impossível, quando você tem um encontro com Jesus, separá-lo da sua vida, das suas atividades. Então, quando eu encontro com algum paciente e ele está ali na minha cadeira, eu falo, estou atendendo o amor de alguém.
Essa pessoa é importante para alguém. Então eu dou tudo de mim, e eu encontrei isso no André, dando tudo de si para devolver o sorriso, para realizar o sonho. Lógico que com muita clareza, né? Tem tratamentos que não tem como você chegar naquilo que o paciente quer por N fatores, mas dentro das suas possibilidades, de tudo que você estudou, você devolver sorriso. Eu costumo falar que quando o paciente deita na nossa cadeira, ele está muito próximo do nosso coração. E quando a gente devolve o sorriso para esse paciente, através daquele sorriso que estamos devolvendo, ele vai acessar inúmeros outros corações. Uau. Que a gente vai alcançar, porque devolvemos o sorriso para aquela pessoa que estava aqui, ó, perto do meu coração. Então, cada um de vocês que chega até a gente, seja no trabalho missionário, voluntário, atendendo sem remuneração ou na profissão em si, na carreira, dentro do consultório, é Deus quem envia, para que através das nossas mãos a gente possa devolver sorrisos. Hoje na harmonização orofacial, tirar a ruguinha da mulherada e tal, enfim. Mas o objetivo principal é construir uma estrada de sorrisos. É isso que a gente tem feito ao longo da carreira. Por isso que é Ria Mais. Ria Mais. Nunca se esqueça. Ria Mais. E aproveitando que você falou do trabalho missionário, vocês tiveram experiências em campo, né? Uhum. Sim. Comentem um pouquinho pra gente como que foi essa experiência. Eu vou falar uma partezinha e vou deixar a outra parte pro André falar. Uma vez eu fui orar com uma senhora e ela disse assim para mim, que Deus me prepararia um esposo que faria a obra missionária junto comigo e que nós estaríamos no campo missionário e às vezes o recurso viria nas nossas mãos para tirar a dor do nosso próximo. Na hora eu não entendi. Aí um dia, quando eu estava num trailer odontológico no sertão do Nordeste, junto com o André, eu entendi que aquele dia havia chegado. Então, a gente fez um trabalho missionário, 3 viagens missionárias para Serra Talhada. O pessoal do Pernambuco depois vai estar assistindo. Amo vocês. Ali o apóstolo Vieira Matos abriu as portas da Igreja Batista Renovada e nos ajudou. Conseguimos um trailer odontológico e fomos a campo atender os pequeninos do Senhor. E um fato bem interessante, que antes de eu fazer a primeira viagem missionária, eu estava preocupada. Eu pensei, como que eu vou pagar minhas funcionárias se eu vou ficar 12 dias no campo atendendo? E eu não disse nada. Estou atendendo um paciente. Aí ele virou assim para mim e falou, você está me atendendo e eu vou te pagar. E com o que eu vou te pagar, você vai gastar. Mas aqueles pequeninos que você vai atender no Nordeste, você vai plantar na eternidade. Uau. E não vai se acabar. Não temas, pode ficar tranquila, que vai ficar tudo pago. Tá entendendo? Porque a gente se preocupa muito com a verba, o dinheiro, o fazer, né? E eu quero até incentivar as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir. A obra sem um trabalho missionário, ela é vã, ela é morta. Porque o coração de Deus está na obra missionária, em missões, em você servir, em você ajudar, seja orando, seja financeiramente, seja a campo, no campo. Então nós estivemos no campo, financeiramente também ajudamos, mas estar no campo atendendo eles, através das nossas mãos, tirando a dor, eu acredito que o que eu somei ali, para minha vida é incalculável. No ano de 2014, a gente estava morando em São Paulo, morando em Guarulhos, né? Éramos da igreja Atraindo as Nações, Bispo Saulo Moura. Ali nós tivemos a primeira experiência, assim, com missões de fato, campo, né? Campo missionário. Bispo Saulo nos ajudou. Bispo Saulo nos ajudou muito. O Hélito, meu cunhado, o pastor Hélito, estava em Serra Talhada, lá no Pernambuco. E nesse ano nós queríamos ir para Angola, servir no projeto Nissi, Jeová Nissi, né? Vocês devem conhecer, bem conhecido. Uhum. E nós queríamos ir para o projeto Jeová Nissi para poder atender, né, com a nossa profissão, atender na base Nissi, lá em Angola. E o Hélito estava lá em Serra Talhada, conhecendo
as necessidades lá de Serra Talhada, ele disse, talvez a primeira África que vocês vão viajar seja aqui. E aí ele falou com a Marli disse que ia conversar comigo para a gente orar, e dependendo da minha resposta, né, a gente poderia ir para lá. A Marli conversou comigo, meu coração já queimou, ardeu, já de vontade de ir para lá. E aí tudo começou desta forma. A gente foi falando para as pessoas da igreja que nós queríamos ir para Serra Talhada, queríamos servir lá em Serra Talhada, e aí a gente também pedia para as pessoas o recurso. Algumas pessoas, sem a gente pedir, falavam, eu posso ajudar? Roupas. Eu tenho roupas, eu posso ajudar com o quê? Aí eu falava, bom, você pode ajudar com o que você quiser. Pode ajudar com dinheiro, pode ajudar com alimento, pode ajudar com brinquedo, com roupas. Você pode ajudar orando, você pode ajudar de diversas formas. E para nossa surpresa, eu pensava, até compartilhei isso com a Marli, eu pensava assim, que para mim, algo extraordinário seria levar 10 cestas básicas, entrar em 10 casas e falar do evangelho para 10 famílias. E Deus, como sempre, nos surpreende. Deus começou a fazer com que as pessoas tivessem interesse por essa causa. E as pessoas, tendo interesse pela causa, motivadas por Deus, né, também fizeram além, fizeram o algo a mais. Então, essas 10 cestas básicas que nós pensávamos em levar se transformou em 18 toneladas. Uau. Que bênção. 18 toneladas assim de alimentos, roupas, calçados, brinquedos. Roupas de marca que a gente não vendeu. Nossa. Porque a gente não tinha essa... Chegou muitas roupas, né, de marca, e a gente não sabia nem o que... A gente entregou, deu tudo. A gente entregou roupas novas, né? Roupas usadas, mas em bom estado. E foi algo extraordinário, porque Deus preparou essa quantidade, isso em 2014, né? Deus preparou caminhões, Deus preparou transportadora, Deus preparou pessoas. Uau. Né? E aí, junto com a gente, nesse ano de 2014, não foi o ano, foi em 2015 que nós fizemos uma conexão com outras lideranças e outras igrejas. Muita gente ajudou. Muita gente, mas nesse ano de 2014 muitas pessoas se envolveram, muitas pessoas... a gente ia chegando as doações na igreja e a gente ia levando para casa. Aí em casa não cabia mais. A gente levava para casa da minha sogra porque tinha um quartinho no fundo da casa dela. Não cabia mais. Aí a gente teve que alugar uma casa. E essa casa passou a ser chamada de Casa de Missões. Né? E isso aí foi motivando a gente, motivando pessoas que estavam ao redor de nós. Então, assim, nós, muitas vezes, a gente se limita demais. Né? Verdade. E principalmente limita o Deus que não há limites. O Deus que nós servimos não há limites, né? É o Deus que abre o mar, é o Deus que cria porta onde não há portas, é o Deus que manda o recurso no meio, manda o alimento no meio do deserto. Esse é o Deus que nós servimos, né? E é o Deus que faz com que 10 cestas básicas se transformem em 18 toneladas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é um prazer servir, né? Deus servir que dá a visão, ele dá a provisão, né, pastor? Sempre. Glória sempre, a Deus. sempre. Glória a Deus. E em 2015 teve outra missão, no mesmo lugar, muitas toneladas, Sim. muitos pacientes atendidos. Muitos. Atendíamos dentro de um trailer que eu não podia ficar em pé no trailer, eu tinha que entrar. Eu tenho 1,90, né? E interessante, eu tive algumas experiências ali. Teve uma senhora em especial que eu atendi, fiz a cirurgia dela, fizemos algumas extrações e tiramos a dor dela. E ela terminou o procedimento, ela começou a chorar muito. Nossa. E eu falei, tá tudo bem com a senhora? Ela falou assim, tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem. Você é um anjo que Deus mandou para mim atender. Você é um anjo. Eu tô vendo um anjo na minha frente. E aquilo me trouxe um impacto muito forte, assim. Aí eu falei, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque, assim, quem faz missões recebe muito mais do que pode entregar. Muito mais. Não, é incomparável, é incomparável. Se a pessoa é milionária, ela é bilionária e ela faz missões, ela não é capaz de oferecer mais do que pode receber.
Não, porque Deus, ele é o dono de todo recurso. Sim. Então, assim, a recompensa vem de Deus. Através das pessoas, né, te abraçando, te beijando, dizendo alguma palavra para você. Isso, na verdade, é o nosso maior pagamento. Verdade. 2016 continua, né? E aí foram 3 anos. 2014, 2016, 2014, 15, 16, 17... E depois a gente foi a campo 3 vezes, mas na quarta foi o Madison que nos representou com a pastora Jane. Sim, vocês conhecem, sim, né? E eles estavam encabeçando lá, representando o projeto Eu Amo Missões de Você. E aí, em 2018, a gente veio para cá. Estamos aqui no Sul, né? Servindo de alguma forma, né? E querendo servir melhor a cada dia. Deus. E é bênção porque quando nós servimos, até compartilhei algo essa semana sobre isso, né? É muito melhor quem serve do que quem é servido. Uhum. É bom demais quando você realmente tem o coração aberto para isso, né? Sim. É algo que não tem explicação. Só quem faz realmente de coração entende. Porque por mais que você tente implantar isso nas pessoas, sirva, talvez as pessoas achem que você quer implantar algo diferente, mas não é. É que é algo que vem de dentro para fora, né? Como na nossa casa é assim, na casa de vocês são assim. É muito bom estar disposto a servir, sabe, ao próximo. E às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de fazer algo para alguém. O dia que eu tiver condições eu faço. Eu tenho certeza que quando vocês fizeram a missão, vocês tinham sobrando? Não. A gente estava no vermelho quando a gente fez. Fizeram porque é algo que vem de dentro para fora. Sim. E Deus sempre vai colocar situações nas nossas vidas para a gente fazer realmente quando nós não temos condições. E você sabe, Estevão e Dai, o que nos impulsionou para o trabalho missionário, em 2011 a gente perdeu um filho. Faleceu afogado na piscina. E perder um filho, como eu disse no início, isso é perda. Me trouxe uma dor incalculável. Sair daquele cemitério e deixar o Andrezinho enterrado foi incalculável para mim. Eu não consigo dimensionar o tamanho dessa dor ou tentar falar para vocês em palavras. Só que, por um outro lado, eu tive uma força tamanha vinda de Deus, a ajuda do meu esposo, da Ludmila, minha filha, né? E aí eu resolvi guardar minha dor no bolso para ajudar o próximo. E eu percebi que quando eu ajudava cada criança, cada mãezinha, eu, de certa forma, tinha um acalento, não sei se vocês conseguem, eu me sentia útil. Porque quando o André faleceu, eu não me achava mais digna de tirar a dor de um paciente, de fazer algo por alguém, porque eu não vi ele cair na piscina. Então eu carregava uma culpa. E essa culpa ficava latejando dentro de mim. Até porque quando a gente foi para o sítio, o André não queria ir, porque era dia 12 de outubro, dia das crianças, né? E o André queria ficar com as crianças, sair, ir pro shopping. Eu fiquei insistindo para que ele fosse fazer esse favor, que a minha mãe queria reunir a família. Então, nós fomos nós 4. Nós não tínhamos a Glória ainda. E voltamos 3. O Andrezinho voltou num caixão. Eu carreguei essa dor. Eu falo que meu filho é aquele nó na garganta que a gente fala entre os dentes, né, para não ficar chorando, mas é aquela dor incalculável. Só que não que eu fui fazer missões porque eu perdi meu filho, porque missões sempre teve latente dentro da gente, mas isso me deu mais coragem de ver que tem mães sofrendo, inclusive agora. Por exemplo, eu fui em lugares que tinha mãe que dava água com sal na mamadeira para a criança tomar. Então é uma coisa verdadeira. Nós temos pessoas passando fome agora. Mas a culpa não é minha, a culpa é do governo. Se nós nos unirmos como pessoas, não importa o que tem mais, o que tem menos, cada um pouquinho, a gente vai conseguir chegar em muitas casas. Verdade. Na IVP, na Vida Plena, o pastor Fábio tem um lema, né? Que eu acho fantástico, incrível.
da forma que vai chegando o recurso, né, através da bondade das pessoas, e as pessoas vão doando e casas são supridas. Isso é uma forma também de missão, é uma missão, né? Só que a gente pode alcançar outros povos, muito mais pessoas. E isso não está atrelado só ao dinheiro. Tem empresários esperando uma boa causa para investir. Falei demais, eu acho que é isso aí. Ficou sério, né, o assunto? Não, mas é Desculpa. É só aproveitando esse gancho, né? Quando a minha esposa disse que eu não queria ir, né? Quando ela disse para mim, era 11 de outubro de 2000. Eu não guardo nada de data. Essa data é a única que eu jamais vou esquecer. É dia 11 de outubro de 2011. O nosso filho tinha acabado de voltar do hospital, o André. Ele estava enfermo e precisava tomar medicamentos, né? Estava tomando antibiótico. E eu queria ficar em casa. Eu queria curtir o Dia das Crianças em casa, junto com as crianças. E aí os avós dela, da Marli, estavam em São Paulo, vindo de Rondônia, e queria ir para o interior de São Paulo para poder rever os tios da Marli, e aí a gente também participar e estar junto com eles. E eu falei, vamos. A gente foi. Como ela disse, a gente voltou sem o André. Eu também carreguei uma culpa, né? Como ela disse, né? Mas em nenhum momento eu atribuí culpa a ela, né? Porque não tinha como... Não tinha um culpado. Não tinha um culpado. Não poderia fazer isso com ela, né? Porque eu ia colocar mais peso, né, sobre ela do que ela já tinha. Carregava. Mas eu também carreguei uma culpa por muito tempo, porque quando o André foi tirado da piscina, ele foi entregue para mim. Então eu comecei a fazer os primeiros socorros do André e por muito tempo eu achei que eu não tivesse feito do jeito certo. Então, para mim, o André tinha partido por incompetência de um pai fazer os primeiros socorros adequados. E carreguei isso dentro de mim. E um dia, a Marli estava em consulta com um médico lá em São Paulo, um homeopata. Isso, né? Cardiologista. Cardiologista. Tá. E ele era pastor. Ele é pastor. E aí eu compartilhei isso. Desculpa, esse não é o cardiologista, ele é... Não é homeopata, né? Alguma coisa próxima de homeopata? Me perdi agora, mas eu fazia dieta, né? Como sempre. Especialista e ele é nutrólogo, endocrinologista e por aí. Um grande médico de São Paulo. Não me veio o nome dele agora. Mas, enfim, ele, como homem de Deus, ele disse o seguinte, Estevão. Eu compartilhei, ele me ouviu. E aí ele disse o seguinte: se tivesse ali o paramédico mais bem treinado naquele lugar, ele teria partido, porque Deus escolheu levar seu filho naquele dia. Não carregue essa culpa. Quando ele falou isso, eu fiquei muito tocado, eu me congelei, porque não era só uma voz humana. Entende? Sim. Não era só uma voz ecoando humana. Era algo a mais. Alguém sendo usado por Deus para falar contigo. Vinha uma unção naquela voz. Sim. Todo peso saiu naquele dia. Todo peso. Nunca mais eu carreguei o peso da culpa. Daquele dia em diante, algo foi ativado dentro de mim. Quando a Marli falou sobre missões, eu fiquei mais ativado para missões. Entende? Então, assim, existem pessoas, né, estratégicas que Deus vai usar para nos ativar. E esse doutor foi alguém que Deus usou para me ativar naquele momento, para tirar o peso, né, da culpa e prosseguir. Porque, além desse peso, eu ficava pensando várias coisas. Por exemplo, tirar minha vida. Para mim não fazia mais sentido, né?
Mas ao mesmo tempo, eu ia ser muito covarde se eu tirasse a minha vida. Porque eu ia deixar pessoas que me amam, né? Então, existia aquela guerra, né? Aquela guerra interior, diariamente, né? Então, assim, tem perdas na vida de pessoas que é tão terrível, né? Tem pessoas que estão nos assistindo que já perdeu, né, filhos, já enterrou filhos, enterrou esposa, e às vezes não está conseguindo se levantar, né? E Deus, ele quer que essa pessoa se levante, porque existe uma obra, existe um propósito, existe uma missão aqui nesse plano para ser cumprida, com dor e sem dor, com dor e sem dor. Nossa. Mas tem coisas que vai doer muito, mas a gente não pode parar. Verdade. Né? Porque o propósito não foi cumprido ainda. E estamos na verdade, na jornada do propósito, né? Existe um propósito e nós estamos na jornada. E estamos caminhando. E graças a Deus eu tenho minha esposa. Porque aí tem minha esposa, aí a Ludmila tinha 4 anos na época. A Ludmila viu tudo. A Ludmila foi testemunha ocular. Nossa. A Ludmila viu eu fazendo os primeiros socorros. A Ludmila viu a mãe gritando, chorando, esperneando. Ela até disse, mamãe, se eu tivesse visto ele cair na piscina, eu teria pulado para salvar ele. Então, em vez de encontrarmos um corpo, a gente acharia 2. Eu sempre falo, obrigado, filha, por não ter achado seu irmão, por estar aqui comigo. E tê-la é um grande privilégio para mim, porque eu chorei todos os dias durante 3 anos. E um dia ela chegou para mim e disse assim, mamãe, você só amava o maninho, né? Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô viva e você nem percebe. Então ali eu me levantei e falei, eu preciso sair disso por ela, pelo meu esposo e pelas pessoas que contam comigo. Cheguei no fundo do poço, gente. De verdade, eu cheguei no fundo do poço. Eu não queria viver sem meu filho. Eu nasci para ser mãe, eu amo ser mãe. No entanto, que quando a Glória chegou para mim, que é a nossa filha, eu falo que você amar um filho que você gera, um filho do coração, não importa, é o mesmo amor, é um amor eterno. Eu amo ser mãe. Acho que o degrau mais alto da minha vida veio com a maternidade. Então, deixar o André naquele cemitério foi bem difícil para mim, para eu entender, mediante a minha fé, que era só o corpo, que ele já estava na eternidade. Sim. Mas aí a gente continuou. Seguindo, se amando. Ah, vocês foram para a igreja porque perdeu o filho? Não, a gente sempre esteve. E no momento que enterramos o André era quando a gente mais estava fazendo a obra. Então assim, não é porque você faz a obra que você não vai passar por dores. Não é uma troca. Não. A chuva vai vir sobre a casa do justo e do injusto. Igual. Mas a forma com que você vai sair da tempestade é diferente para ambos, para aquele que está em Cristo, né? E quando a gente chegou aqui no Sul, a gente encontrou a Vida Plena, pastor Fábio, pastora Auriceia, que eu tenho imenso respeito por eles, imenso. Acho que eu vou carregá-los enquanto eu viver no coração, por ter encontrado eles ali na igreja. Vocês, Deus, o Sul nos deu amigos que eu vou levar para minha vida para sempre. Eu falo que eu encontrei um tesouro aqui. Jair, a Simone, vocês, pastora Céia. Não dá para falar o nome de todo mundo que eu vou deixar alguém para trás, mas aí a gente foi se reerguendo, né? E eu amo Santa Catarina. Como você falou, acho que essa é uma das piores dores, né, que alguém pode enfrentar. Perder um filho. Sim. Né? Acho que é a pior dor que um ser humano pode enfrentar. E vocês já eram pastores nessa época que tudo isso aconteceu, né? Eu acredito que aconteceu muitos questionamentos, né? Mas por que, Senhor, né? Como que foi esse processo com Deus? Como que vocês conseguiram se levantar? Porque eu acredito que talvez pessoas nos assistam que também estão no chão. Sim. Na verdade, Dai, questionamentos, indagações, interrogações, muitas coisas, né? Nunca, para mim, Deus perdeu o controle. Nunca.
eu não consegui imaginar um Deus sem controle. Eu não consigo imaginar um Deus sem controle. É isso que me fortaleceu muito, me deu muita força, né? Mas mesmo não conseguindo imaginar um Deus que não perde o controle, nós somos seres humanos, nós somos perecíveis, nós somos pequenos. Nós somos uma partícula da partícula da partícula. E isso dentro de nós gera muitas indagações, são aquelas questões como Jó, né? E Jó, em nenhum momento, ele tirou Deus do trono, tirou Deus como sendo Deus, o Criador de todas as coisas. Mas se você ler atentamente o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele entrou em crise, parafuso. Ele fez muitas indagações para Deus, né? E Jó, ele foi descartado por Deus? Não. Deus virou as costas para Jó? Não. Jó virou as costas para Deus? Não. Entende? Então, assim, nós nesse processo, nós não tivemos a dor que Jó teve, mas uma parcela da dor que Jó teve, porque Jó, a única coisa, é lógico que para nós é que nós enterramos um filho. Jó foram 10. É uma dor que consome, é uma dor que arrebenta você por dentro. Eu sempre falava que é como se tivesse assim aberto o peito e colocado um monte de dinamite aqui, ia explodindo a cada momento. Então aí começa a vir muitos questionamentos, né? Porque recebemos palavra de fazer a obra junto, aquela coisa. Entende? Então essas coisas, as coisas que começam a permear assim a nossa mente e tal, mas a certeza dentro de mim, Deus não perdeu o controle. Deus, ele não pode perder o controle. Do reencontro na eternidade também. E é o que nos dá esperança, né? Porque isso aqui é muito rápido. Tudo isso aqui vai passar. E nós estaremos lá a eternidade, né? Ontem mesmo na igreja, eu estava falando justamente isso, né? O pior castigo da pessoa que para quem acredita, né? No inferno, porque eu acredito, e acredito no céu também, né? Tanto acredito no céu como no inferno. Mas o pior castigo para aqueles que vão para o inferno não é o fogo que arderá continuamente, né? E nunca se apagará, o tridente lá, ou a presença, né? do próprio Satanás. Mas a ausência de Deus. Esse é o pior castigo. E tem muitas pessoas que estão vivendo sem Deus aqui. E aqui é o momento, né, de se viver com Deus para que a eternidade realmente seja com Ele. Com Ele, né? Então, o pior castigo daqueles que vão para o outro lado, né, chamado inferno, que não é o céu, é exatamente a ausência dele, né? Então, o processo, Dai, foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, a ferida está cicatrizada. Mas deixa de doer? Não. Né? A Marli, mais emotiva, né? E então, Marli, muitas vezes a gente chorava na frente ali, a Marli e eu. E um dia a Ludmila chegou para nós e falou assim, o Maninho já está com Deus. Ele já herdou a salvação. Mas eu ainda estou aqui. Várias vezes agora. Aí foi aquele momento aquele choque, e realmente a gente aí conversamos, amor, vamos tentar vamos chorar, a gente não vai conseguir parar, mas vamos tentar chorar mais forte, porque às vezes a tristeza do que perdeu nos rouba a alegria do que ainda temos, né? Sim. Isso. E você sabe, algumas vezes eu estava pregando, ministrando em algumas igrejas e eu escutava você está pregando a palavra de Deus, mas cadê seu filho? Morreu afogado e ninguém viu. Ele caiu naquela piscina. E era como se eu parasse assim com o microfone e ficasse ouvindo aquilo e pensava, estou enlouquecendo, e continuava falando. Está falando de milagre, mas o milagre não aconteceu. No entanto, que um amigo nosso, o bispo Gilson Biondo, escreveu um livro que chama E Quando Não Chegar o Socorro. Tem um capítulo que é destinado ao nosso filho, à nossa história,
E quando não chegar o socorro, vamos continuar confiando em Deus? Sim. Eu ouvi pessoas me falando, nos falando, onde estava Deus quando teu filho caiu naquela piscina? Eu falei, no mesmo lugar que está agora, sendo Deus absoluto. Então, mesmo em meio a essas crises, fundo do poço, eu sempre vi em Deus a minha segurança, o meu escudo, o meu amparo, o meu Deus protetor. Sempre vi no Espírito Santo algo que me envolvia de tamanha formosura e uma doçura. Mesmo em meio àquela dor, ele me consolava. E aí eu vencia mais um dia. Então, independente da dor que qualquer um possa estar passando, quem vai nos ver do outro lado da tela, e às vezes olha pra gente, vê os posts bonitos no Instagram, vê um casamento feliz, bem resolvido, uma profissão linda, filhas lindas, mas a gente também teve uma perda irreparável. Então eu não sei qual é a sua perda. Se você está participando de, se é uma falência, se é uma viuvez, se está enterrando um filho. Eu sei que existem inúmeras dores, mas eu sei que existe um único Deus para nos ajudar em meio às nossas dores, para nos socorrer, nos amparar. Então confie nesse Deus, entregue o seu caminho a Ele, confia nele de todo o seu coração, porque só Ele vai poder tirar você aí dessa dor e dessa falta de vontade de viver, porque nele nós encontramos a saída e encontramos vida. Amém. Eu lembro que, só para fechar essa parte, a Glória, a Ludmila, eu tentava suprir a ausência do André, porque a Ludmila e o André foram muito intensos, né, como irmãos. E quando o André faltou, a Ludmila ficava no cantinho dela e eu tentava, de alguma forma, suprir a ausência do André. E eu percebia que não era possível. Porque eu brincava, de repente eu percebia que eu não era o André, eu era o pai, né? Então não tinha como suprir, né? E aí chegou a Glória para nós. Quanta alegria a Glória nos trouxe. A Glória entrou assim na nossa vida como uma avalanche, assim. Aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa boa, gostosa, um presente de Deus. Um presente de Deus. A Glória é um presente de Deus para nós. E ela trouxe não a alegria que o André nos dava, ela trouxe a alegria dela. Sim. Né? O André trouxe a alegria dele para nós, né? Teve um momento que eu dormi e o André e a Ludmila pegaram aquela nuguete, sabe a nuguete de sapato? Sim. Aí encharcaram a mão e aí fizeram em todas as paredes lá e fizeram em mim, eu tava sem camisa e tipo carimbaram o sofá, carimbaram. Então o André e a Ludmila tiveram momentos incríveis, maravilhosos. E eu sinto muita falta disso. Mas quando chegou a Glória trouxe a alegria dela, porque o André trouxe a alegria dele, né, por um tempo. Deus recolheu, Deus levou de volta para si, e aí veio a Glória. Aí a Glória, eu falo que assim, a Ludmila é minha princesa, a Glória. A Ludmila é muito parecida comigo, né? Ludmila, eu sou mais tranquilo, né? Mais sossegado. Motor 1.6, mais né? Tranquilinho. Mas vai, né? A Marli, motor 4.2 turbinado, V8, V12, né? A Glória é motor V24. A menininha ela vai pra frente. E ela se inspira no Estevão. Ela fala, mãe, eu quero ser igual o Estevão. Eu quero Você tinha aquela BM azul. Mãe, que carro lindo do Estevão. Você não sente nem o asfalto. É um desse que eu quero. E ela falava assim, mãe, também quero uma Lamborghini e agora ela quer uma Ferrari. Tá certo? Eu falei, filha, mas pra que tanto carro? Ela falou, e eu vou investir em imóveis.
Eu falei, é parente do Esteve e da Dai. Visão como diz o empreendedora. nosso amigo Jair, rica milionária. Exatamente. Mas a Glória tem um coração incrível, né, também. Esses dias ela estava compartilhando comigo de uma experiência que ela teve, que ela viu na rede social. É o testemunho de uma missionária que uma menina de 10 anos ganhou ela para Cristo. E aí ela compartilhando para mim a experiência dessa missionária com essa menina de 10 anos, ela começou a chorar, assim, sabe? E veio, assim, uma presença de Deus. Então, na verdade, é isso que realmente nos traz uma alegria, uma satisfação. É ver os nossos filhos, né? A gente fazendo a obra de Cristo e eles Tem as próprias fazendo também. Replicando né? quem somos. Replicando e Porque nós somos da forma referência, né? deles, sabe? Isso, na verdade, é o que nos satisfaz. Como pais. E o legal, né, pastor André, é que não é por imposição. Não. Né? Por exemplo, os nossos filhos, né, eles não vão servir o reino por imposição nossa. Eles servem por referência. Por amor, né? Porque quando você é imposto a fazer algo, é chato. Você é obrigado. Eu não gostava. Sim. Entendeu? Agora, quando você vê uma referência e fala, eu quero ser igual aos meus pais. Eu quero servir como eles. Você vê que elas falam de missão igual a vocês. Tipo assim, eu amo você, eu amo missão e você. E você vê que elas brilham os olhos por isso. Por quê? Vê a referência em vocês. Sim. Como as nossas filhas vê a referência em nós. Então, eu acho que é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos referências aonde estivermos, para nossos filhos, para os ambientes de trabalho onde estamos inseridos, para um Legacy Cash que estamos executando aqui. Que as pessoas olhem para nós e falem, eu quero ser igual a eles. Eu quero replicar o que eles fazem. Eu quero transbordar na vida das pessoas. Eu vejo que isso é o reino de Cristo. Sim. Né? Transbordar tudo aquilo que eles nos enchem. E não quer dizer que nós não temos desafios diários. Sim. Você sabe, Estevão, você foi crucial na nossa chegada aqui. Você disse algo pro André. A gente não tinha amizade. E você contou a história da toalha que você usava para se cobrir, para se secar. E você falou assim, aqui, Itapema, aqui o Sul é um lugar de recomeços. E a gente chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, né? E aquela palavra, o André falou, olha, conheci uma pessoa na igreja, ele me disse algo que me impactou. E a gente nem conhecia a história de vocês, que eu acho incrível também. Assim como a história do Wellington me inspira, da Gra, a de vocês também. Eu já repliquei a história de vocês para muita gente. Dadai olhando o vestido na vitrine, molhada de chuva na bicicleta, aquela história me marcou profundamente. O quão vocês são especiais para quem está perto de vocês e inspiradores. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do quadro de amigos de vocês. Isso para mim vale mais do que milhões na conta. É verdade. Nós que agradecemos, né? É que eu falo sempre assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Sim. Da mesma forma que vocês dizem que nós inspiramos vocês, o testemunho, a história de vocês nos inspira. De servir, de ter superado uma dor, né? Porque às vezes nós temos problemas. E às vezes o nosso problema é financeiro. Sim. É só isso. E é só isso. Isso se resolve. Não é uma perda, né? E aí, isso nos coloca num buraco sem fundo, sabe? Aí você não tem ânimo, você não quer lutar, às vezes por um problema financeiro. E vocês tiveram uma perca irreparável. Sim. E superaram. Entendeu? E acho que é por isso que Deus coloca as pessoas na nossa vida realmente para falar assim, ó, quando você se sentir triste ou desanimado, olhe para aquela pessoa. Aí você vai falar assim, eu não posso cair. Eu não posso desistir. Porque tem alguém olhando para mim. Sim. Como referência, né? Então eu acho que isso é muito importante. E Deus, ele é perfeito nessas coisas, né? Não tem, assim, eu sou apaixonado por Cristo. Mesmo nos tempos difíceis eu falo, Deus. Às vezes você sai de casa assim, você fala, hoje não vai dar certo. Aí Deus fala, olha para a vida do teu irmão ali. Você tem certeza que você não vai dar certo? Aí você não tem opção de regredir. O seu único plano é de avançar. Né?
E aí, com isso, a gente consegue desenvolver e crescer. E assim, o nosso Deus, ele não desperdiça nada, né? Nem as nossas lágrimas, nem as nossas dores, nem as nossas perdas. E gerar testemunho dói. Né? Dói muito. E eu creio que tudo tem um propósito, né? Assim, quantas pessoas vocês ajudaram com essa dor, né? Com essa dor, com essa perda, né? Assim, quantas famílias, quantas mães que perderam seus filhos, né? Então, a gente tem que confiar mesmo e toca o barco. Continuar proclamando o nome dele. Isso aí. O nome de Cristo. Em meio à dor. Em meio à dor. Para ele e por ele são todas as coisas. Deus, ele é perfeito, né? Eu falo sempre assim, quando surgiu o projeto da Legacy, quando surgiu o projeto do podcast, tudo isso eu falei, tudo que eu fizer, a minha casa for fazer, é para glorificar o nome de Cristo. Sim. Entendeu? Por isso que eu não abro mão de o primeiro tempo ser dele, né? Aí o pessoal, mas qual que vai ser os temas? Eu falei, o tema vai ser a história das pessoas, o que elas quiserem compartilhar. Sim. E não tem como compartilhar algo se não for falar de Cristo. Não tem. Na minha vida, na vida de vocês, na vida do pastor Fábio que esteve conosco e assim sucessivamente, porque nós entendemos que ele está no centro e todas as coisas que acontecem é permissão dele. Sim. Né? E aí quando a gente para pensar, fala, realmente estou passando por isso porque Deus quer me levar para outro nível, para estar preparado para ajudar pessoas, porque não é por nós, é porque ele quer nos preparar para ajudar pessoas, é sempre por isso. Vai bater aqui, vai transbordar. Essa que é a diferença. E aí, acho que o mais difícil é a gente entender isso. A minha sinceridade, eu acho que a parte mais difícil é entender esse ponto. De entendermos que o que estamos passando é simplesmente para sermos um instrumento na mão de Cristo para abençoar pessoas. Né? Ser moldado para moldar. Né? Quando você passa pelo processo de moldagem, aí você vai sentir muitas dores. Mas depois que você passar por esse processo de moldagem, você estará apto a moldar pessoas, moldar outras pessoas, né? O que nós estamos vendo hoje, eu digo que nós estamos vivendo a era das facilidades, né? As pessoas hoje, elas conseguem as coisas de maneira muito fácil, né? E muitas vezes sem passar pelo processo. Elas não passam pelo processo. Então, por exemplo, muitos querem dar aula hoje em salas virtuais, elas começam a dar aulas de um tema que muitas vezes que ela acha que domina. E ela até consegue, por um tempo, ensinar pessoas. Só que vai chegar um determinado momento que ela não vai conseguir avançar mais. Porque ela burlou, ela cortou caminho, né? Então, na nossa vida não tem como cortar caminho. Se você quer ser referência em algo, você vai ser provado naquilo. De alguma forma, Deus ele vai te provar, Deus ele vai te experimentar, ele vai extrair de você o melhor perfume, ele vai tirar de dentro de você, de fato, aquilo que realmente vai tocar as pessoas, né? Então, hoje, quando nós falamos sobre, né, uma perda irreparável, que é a perda do André, é que nós passamos, né, por isso, por essa dor. Então, de alguma forma, hoje eu posso dizer que nós temos o privilégio, né, de falar de algo que transforma a vida das pessoas. Então, isso é propósito, né? Então, a gente tem que se sentir privilegiado em falar de algo que dói muito, mas que eu sei que vai levantar vidas, vai levantar pessoas, vai levantar o caído, vai levantar aquele que não tem força para nada mais, que tá pensando em tirar a vida, tá talvez nos assistindo, pensando em tirar a vida. E você ouve aqui minha esposa falando, ouve eu falando, a Dai e o Estevão, e você, de repente, recebe algo de Deus e você diz, não, eu não posso fazer isso, porque Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem algo para fazer, né? É aquela voz que não é a minha voz, mas que ecoa através da minha voz, né? Porque a minha voz não significa poder.
A minha voz, ela só é um instrumento do poder, né? Ela não tem poder, mas ela é um instrumento do poder de Deus, né? Fluindo através de nós, né? Na verdade, nós somos... Eu vi esses dias você falar, né? Que no podcast que você participou, qual que foi o nome mesmo do podcast que você participou lá? Você contou a tua história. Sim. Lá. Eu assisti uma parte e você falou que nós não podemos ser uma represa, né? Nós temos que ser um rio que flui. Então, de fato, a partir do momento que você entende que você é um rio, né, as coisas fluem. E só que muitas pessoas elas agem como se fosse uma represa, né? Fica retendo. Quanto mais você retém, você vai ficando inchado, cheio de doenças. Né? Quando você libera, né, esse rio de águas vivas que flui de dentro, aí você é curado e também leva a cura para outras pessoas. Então, isso é um privilégio, né? É o maior privilégio da Terra. Eu digo assim, antes de ser pastor, eu tenho que ser servo, né? E o servo, ele não faz outra coisa a não ser servir, né? Então, ser servo é um privilégio. Então, assim, antes de ser pastor, título, né? Graças a Deus, né? Eu me sinto privilegiado também de ser pastor junto com a minha esposa. Fomos ordenados no mesmo dia ao pastorado. Isso é um privilégio de Deus, né? Mas muitas vezes eu posso falhar como pastor e vou falhar, com certeza. Vou falhar porque eu não sou perfeito, né? Tô muito longe de ser perfeito. Mas eu tenho que como que eu posso me sentir um privilegiado de ser um servo, um escolhido de Deus, sabe? Isso é maravilhoso, você poder abraçar alguém e tocar alguém de uma forma diferente, sabe? Não abraçar por interesse, mas abraçar porque existe um propósito. Então Deus te escolheu para algo específico, então você vai executar aquilo, mas nunca deixando de ser um rio, nunca deixando de fluir na vida das pessoas. Amém. Né? Isso é maravilhoso. Como o apóstolo César fala, né? Servir é coisa de gente madura. Quando você é maduro, não importa o que você está fazendo, porque você está fazendo por excelência, então você vai entregar o melhor. Se você está recebendo alguém, se você está servindo algo a alguém, realmente você vai entregar o melhor, porque isso é a atitude de pessoas maduras, né? E quando eu cito muito essa questão sobre o rio e a represa, porque se você pegar uma água parada, o que acontece com ela? Ela apodrece, ela fica cheia de lodo, não serve para nada. Não se mosquito da dengue. Tudo, só traz coisas ruins, né? E o rio não. Toda hora que você põe a mão, a água é limpa. E é como Cristo quer que nós sejamos, né? Transbordante, sabe? Amém. Medida sacudida, sabe? Tudo aquilo que ele derrama sobre nós realmente. E a gente tem entendido isso, cada processo que passamos, sabe? Dói, entendeu? Só que você fala, meu Deus, não aguento. Aí ele fala, olha pro lado e aprende com fulano que superou. Aí você fala, esse aqui nem tá doendo, verdade, Deus. E aí você tem de onde tirar força e energia para seguir, né? É isso. E aí a gente tem aprendido a desenvolver. Por isso que Cristo realmente coloca as pessoas no nosso caminho para nos inspirar, né? Minha esposa me inspira, minhas filhas me inspiram, meus amigos me inspiram, meus pastores. Então a gente tem muita história, né? Por isso que eu falo que esse Legacy Cast aqui vai ter muita coisa para compartilhar. Não dá para chamar a pessoa só uma vez, porque já estamos no final, né? E aí do tempo acabando, mas só que assim, tem muitas histórias, né, para compartilhar, e juntos eu tenho certeza que através de tudo isso que vamos viver, nós vamos alcançar muitas famílias. Amém. Muitas pessoas, né? E mas antes de finalizar, né, amor? Vamos ver quais são os maiores sonhos de vocês, assim, quais são os maiores projetos. Se vocês quiserem compartilhar, né? Tem alguma coisa que a gente vai gerando no secreto. A gente sempre sonha, né? Sonhar, se deixar de sonhar, deixa de viver, né? É verdade. A gente tem muitos sonhos. Posso falar o meu? Eu vou. A da pastora Marli, o dia que ela escreveu lá, deu quase uma folha A4. Viu, né? São muitos. Olha, sonho, eu quero e vou ser referência odontologia em Bombinhas e região. Amém. Essa é minha vontade, estou estudando afinco para isso. Não falo isso desrespeitando os colegas, que tem muita gente boa, mas o desafio é comigo mesma. Tá certo.
Quero ser uma referência na área da odontologia, porque como esposa já sou. Mas sabe? A gente tem uma promessa de que a Ria Mais Odontologia ali em Bombinhas vai receber pessoas de toda parte. Hoje a gente recebe paciente que vem de São Paulo, muitos pacientes de Itapema, Porto Belo. Hoje atendi paciente de Lages, porque veio por indicação, e assim, Floripa, vários pacientes. De fora do país. De fora do país Glória também. a Deus. E aí a gente está trabalhando afinco para que isso seja não algo virtual, mas realidade diária. É isso. Por isso que a gente vai seguir nessa jornada e construindo uma estrada de sorrisos. Não vou falar para vocês que o meu sonho é ser bonita, porque já sou. Tô brincando! Depois tem que ter um outro podcast para falar quando eu tava super obesa, que você me levou no Dr. Celso, você queria comer a coxinha da... Aí tem que pôr ali na tela, eu daquele tamanho assim, vai ser legal. Isso aí. Pra galera... É que o pessoal não conhece essa outra parte. Alguns nem sabem que eu era assim também. MC Bares e tal. Mas o sonho profissional é esse. O outro sonho é voltar para o trabalho missionário, no campo mesmo. Hoje, o meu sonho relacionado a missões é ter um trailer odontológico para a gente chegar a povoados, pessoas que não têm condições de tratar, que não têm condições de sorrir. E aí a gente vai chegar aí com esse trailer junto com a Legacy. Com certeza. Junto com a construtora dos amigos. Glória E junto, através das nossas mãos. E eu acredito que tem uma obra missionária a ser feita aí. Amém. Tamo junto. Devolvendo sorrisos, tirando a dor. E incentivando as pessoas a falar, ó, levanta daí, porque eu já estive aí. Mas dá para levantar, vem comigo. Trazendo vem comigo. esperança. Trazendo esperança, é isso aí. Esse é o meu maior sonho. E você, pastorzão? Acabou? Deixa um pouquinho pra mim. Eu costumo dizer que sonhar Tem um Opala. O Opala eu vou falar. Sonhar nos rejuvenesce, né? Porque quando você sonha, você pensa em alcançar, né? E para alcançar, você precisa estar vivo, né? Sim. Mas tem sonhos que talvez a gente não vai nem estar vivo, né? Por exemplo, o sonho de ver... os netos, eu pretendo estar vivos, né? Pretendo estar vivo. Mas talvez Deus, de repente, chega a minha senha, né? Mas acredito que não, né? Fala do sonho. Mas eu acredito que assim, o meu sonho principal é realmente me tornar alguém muito melhor, né? Do que de fato sou. A gente batalha bastante para isso, me tornar um melhor profissional, referência também, né, naquilo que fazemos. Esse é o sonho profissional. O meu sonho como pai é casar minhas duas filhas, né? A Glória, que está com 10 anos hoje, a Ludmila, que está com 16, está indo para 17, está mais próxima, né? Esse é um dos meus sonhos, casar as minhas duas filhas com 2 servos de Deus, que eu já tô orando já, né? É isso aí. E o facão ungido tá guardado também, no momento, né, adequado ele pode sair, né? Mas assim, esse é um sonho como pai. O sonho como esposo é envelhecer ao lado da minha esposa, né? E curtir, fazer talvez alguns cruzeiros ao lado dela, viajar, conhecer alguns países ao lado dela, né? Fazer a obra missionária, velhinhos, eu e ela, né? Talvez com umas dor nas articulações aqui, outra ali, mas juntos, fazendo a obra junto. Esse é o meu sonho como esposo. O meu sonho como André, simplesmente André, é comprar um Opala 1974 Deluxe. Se você tiver um aí em boas condições, me liga. Faça a tua proposta, vamos ver se dá. Ele está aceitando doações. Estou aceitando doações também. Mas esse é o meu sonho, né? Eu acho que eu já conquistei muitas coisas também. Já conquistei bastante coisa, assim, e tô feliz. Tô muito feliz. E um detalhe, né, sobre o Opala, né?
Podemos fazer uma permuta, né, pastorzão? O cara quer colocar uma lente de já vai contato. sair. Sim, Podemos. gostei. Já vai vamos sair meter os negócio dentes aqui bonitos. dessa De repente, o sonho dele é ter um sorriso, Exatamente. um sorriso bonito, Vamos né? fazer uma permuta. Aí o sonho em ter um Opala. Aí a Legacy 87 aqui pra Ah. intermediar esse negócio aí. Conexões Perfeito. te levam Perfeito. onde? Ó, Tamo junto. Então, Tudo então, tá, ligado. então eu acredito que vai ser rápido. Então, É. tá Eu, fácil. eu acredito que vai Tá acontecer. fácil. Aí, ó. fácil. O negócio aqui, nós não temos tempo ruim pra negócio. Olha, gente. o Mas- homem nasceu pro negócio aí, ó. Não perde a oportunidade. A oportunidade, ela é única. Ai, meu Deus. Mas que bate-papo legal, meu Deus. Que alegria. Foi Não. muito bom. Muito Tem bom ter muitas vocês. histórias aí pra compartilhar. A gente já conhece algumas, né? E vai ter bastante. A gente tem umas ideias bem bacanas aí pros outros episódios que virão. Né? Vai ser legal. As pessoas que vão estar nos seguindo, nos acompanhando aí, fique ligado que o Legacy Cast está só iniciando. Pena Mas que pra passa gente. rápido, né? Só pra gente deixar aqui, deixa o arroba de vocês, da clínica, pessoal, para as pessoas estar seguindo vocês também, né? Conhecendo mais de perto vocês, né? A pastora Marli. Quem o tem pastor de- André não é tanto Quem tem de arroba é minha É, esposa. é. Eu sou. Pastora Marli. Eu sou Agora blogueira. fraquinho. é blogueira da nata, assim, ó, daquelas realmente Fala compartilha e fala aí, meu. A Fala a Lud- minha também. A Ludmilla que fala assim, mãe, meus amigos te seguem. E eles falam assim, nossa, Ludmilla, sua mãe é famosa. Bom, arroba Marli Fersan, do André Jostas. @dr.André Jostas. Isso. Da Ria Mais é Clínica Ria Mais. Segue lá, dá um joinha, compartilha, compartilha. faça um orçamento. Faça um orçamento, você que tem aí o seu Opala, faça a sua proposta. É isso aí. Mas, na verdade, o grande segredo disso tudo vai ser encontrar você. Então, se você chamar ali nas redes sociais, a gente vai ter prazer em te conhecer, em estar mais perto de você e é lógico que fazer você sorrir, sem dúvida. Excelente. Eu quero fazer um apelo aqui aos ouvintes e aos assistentes. Assistentes. Me ajuda a chegar a 1 milhão de inscritos no Instagram. Olha. Tá faltando 996 mil e uns quebrados. Ai, falta muito perto, pouco. Tá? Então me ajuda lá. Vamos seguir, gente. Eu vi uma pessoa falando isso, eu achei E é legal, interessante. Eu falei, um dia eu vou falar esse negócio aí. Falta muito pouco. Bom demais estar com vocês, tá? Ó, Um tempo prazer muito é precioso. nosso. Prazer amo é nosso. vocês. Eu não vou ficar rasgando cedo aqui, não, porque vocês sabem disso. Verdade. É A amor gente também ama pra vocês. vida toda. De verdade mesmo, da Esther. Vocês. Tamo junto. E como nós falamos, né, pastora Marli? O que é nosso dilema? A favela venceu. Favela venceu. E venceu com força, tá? Pra quem não sabe, pastora Marli de Carapicuíba. Ô, glória. Sim. Eu sou de São Paulo, Zélio. Itaquera, Zona Leste. Mas então quem nasceu a em favela venceu. Carapicuíba foi eu, né? Ela só foi. Ela Ela chegou foi lá. só resgatar. É autêntico mesmo, apesar Mas que você ela não parece tem, mais. você não né? tem cara de favela venceu. Vai ser a muito Marli- Jared. A Marli é nascida em Toledo, Paraná, né? Mas aí eu conheci a Marli lá em Carapicuíba, né? Carapicuíba, ela Zona foi- Oeste. Aí E começou. você é da Gema, né? Eu Você é sou da Zona Leste, né? Então, Mas você sabe, Esteve, Dai, meu sonho era morar na Coab. Eu morava num cômodo que chovia dentro e é um outro podcast isso aí. Vai valer a pena depois contar. Vai. Fique ligado, gente, que no próximo tem. Ó, Tem muita quando você vê assim, ó, nossos convidados, pastor André e pastor Marli, vocês sabem que vem coisas novas aí. Tem muita história, vocês não têm ideia. Isso aqui foi só assim, ó, 10%, né, pastor Marli e pastor André? Agora o mar é o quintal de casa. É isso aí. A favela venceu. É isso aí. Gente, obrigado por todos vocês aí que estão nos acompanhando. Um prazer enorme poder compartilhar a história dos nossos amigos, as nossas histórias. Fique ligado, tamo junto. Legacy Cast, fique ligado nos próximos episódios. Um abraço a todos.